Louvado seja Deus pelas nossas vidas que decidimos estar aqui nessa noite para adorar o Senhor, aprendendo mais na instrumentalidade do nosso professor Wilton Chini. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nesse lugar, nessa igreja. Claro, a nossa irmã Sheila, a irmã Jacira, o irmão Antônio Carlos, a irmã Célia, a irmã Cissa, a irmã Cloif, irmão Cloif, a irmã Cristiane, a Gleiciane, a irmã Jacira, o irmão João Carlos, o Neemias, meu sobrinho, o Nelson e o Flavinho. Estamos todos aqui para aprendermos um assunto muito importante, um livro muito importante, né? Que é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então, eu gostaria de pedir nosso querido irmão Eliel, nosso irmão Eliel, do DEM, né? E que possa orar ao Senhor para que possamos ter atenção dobrada e aprendermos. Amém? Por favor, Eliel. Amém, amém. Senhor, graças te damos mais uma vez nesse dia que se foi, a noite chegou e com a noite a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, reunidos numa quinta-feira, com um propósito, Senhor, específico de estudarmos a Tua Palavra. Como temos feito tantas outras vezes, queremos te agradecer por esse espaço que o Senhor tem aberto para cada um de nós, pelo desejo que tenha ardido no nosso coração de buscarmos conhecer mais da Tua Palavra. E não só o desejo no coração, mas que Tu tens dado os meios, que é através, Senhor, desse canal, dessa ferramenta tecnológica, que nos permite, ao mesmo tempo, dos nossos lares, de onde quer que estejamos, estarmos juntos numa sala de reunião. E, Senhor, pela instrumentalidade através do Teu servo, professor Wilton, Senhor, que quinta-feira até após quinta-feira tem se disponibilizado para compartilhar conosco muito daquilo que o Senhor tem dado a ele. E que, mais uma vez, possamos sair no final dessa reunião entendendo um pouco mais da Tua Palavra, porque Tu tens dado a ele revelação, Tu tens dado a ele palavra de sabedoria para nos fazer entender com maior profundidade a Tua vontade. Continua abençoando o Teu servo, abre a nossa mente e permita, Senhor, que hoje conheçamos um pouco mais da porção que está na Tua Palavra maravilhosa, que é a Bíblia Sagrada. Obrigado por cada irmão que já está presente, por cada irmão, irmã, sei com aqueles que ainda hão de entrar. Te agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Por favor, irmão Wilton, alertando os amados irmãos que estão novos aqui nessa igreja, que se reúnem nesse lugar, que a nossa dinâmica aqui agora será dada a palavra ao nosso professor, ele vai fazer uma explanação a respeito do assunto e nós anotaremos ali as perguntas, as dúvidas e logo no final do tempo que o professor achar necessário, nós iremos fazer perguntas para edificar as nossas vidas e aprendermos juntos, tá bom? Você tem liberdade de fazer perguntas. Fique tranquilo. Por favor, professor. Amém, meus irmãos. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Então, como de costume, a gente vai fazer aquela introdução breve acerca do assunto. Já preparei o material para vocês. Após o estudo, permitindo o Senhor, eu encaminho lá no grupo. E vocês fiquem à vontade para interagir comigo, com todo mundo. Assim que eu terminar, vou fazer uma apresentação bem breve do assunto para a gente ter tempo de discutir os temas. Então, vamos lá. O assunto de hoje é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como o irmão Isaías comentou lá na aula passada, o fato de ela ser conhecida por nós como a segunda carta não quer dizer que Paulo só escreveu 2 cartas e que ela tenha sido a segunda.
é a segunda que chegou até nós através do conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, alguns estudiosos chegam a debater que essa carta tenha sido a terceira ou até a quarta carta que Paulo escreve aos Coríntios. Alguns vão comentar que dentro dessa carta existe uma outra carta que foi aglutinada aí, que seriam os capítulos 8 e 9. Isso é uma informação técnica, é importante no estudo do assunto, mas para nós aqui não tem muita valia em função da nossa prática, né? Que é levar o assunto bíblico a uma prática de vida, uma prática diária. Mas só para os irmãos saberem que quando se fala de segunda aos Coríntios, não quer dizer que Paulo só tenha escrito 2 cartas aos irmãos daquela cidade. Qual que é a diferença prioritária, principal, fundamental entre a primeira e a segunda carta que vieram para nós, que chegaram ali no cânon bíblico? Na primeira carta, Paulo trata acerca dos problemas vinculados à falta de conhecimento dos coríntios em relação a alguns temas importantes da vida da igreja. Aquela questão do conhecimento, a questão dos dons espirituais, principalmente o dom de línguas, a falta da vivência do amor, dúvidas com relação à ressurreição, dúvidas com relação ao casamento, a comidas sacrificadas aos ídolos. Nós vimos isso aí de uma maneira bem detalhada na aula passada. Agora, nessa segunda carta, qual que é a preocupação de Paulo? O que Paulo tem no seu coração que faz arder para ele escrever uma carta tão apaixonada? É a questão do ministério, é o serviço verdadeiro. A segunda carta aos Coríntios, ela pode ser classificada como foi muito bem classificada num livro, que eu vou encaminhar para vocês no final do estudo, chamado Segunda aos Coríntios, a autobiografia de um homem espiritual. Ali Paulo relata, com o coração dilatado, o que é ser um crente, o que é ser um homem que vive no Espírito. Por que isso? Por que Paulo tem essa necessidade de escrever essa carta dessa forma? Porque os falsos apóstolos, eles haviam conseguido conquistar os corações dos coríntios. E aí eles fizeram com que Paulo fosse desprezado pela comunidade. Então veja que interessante. O apóstolo fundador, né, o obreiro fundante daquela comunidade, ele agora é desprezado pelos irmãos em função de outros que se dizem apóstolos, mas que na verdade são falsos apóstolos, que conseguiram converter o coração dos coríntios para eles. Então Paulo ali ele vai fazer uma defesa do seu ministério. Esse é o tom da segunda carta aos Coríntios. É a carta onde Paulo mais se expõe, onde ele mais abre o seu coração, ao ponto de ele dizer que ele pensou na morte de uma maneira bem clara e evidente. Ele se desesperou ao ponto de achar que a morte já o havia alcançado em função das provações do seu ministério. É ali que Paulo coloca a sua vantagem em relação aos falsos obreiros. Ele coloca que as perseguições, as injúrias, as calúnias, a fome, a nudez, os naufrágios, as pedradas, os castigos, tudo isso fazia de Paulo um verdadeiro apóstolo de Cristo, em contraposição aos falsos apóstolos que haviam chegado naquela cidade. É uma carta onde Paulo ele vai escrever de uma maneira muito enfática o que vem a ser o carregar a cruz de Cristo, o que é levar o vitupério, a vergonha do Senhor, que a vida cristã, principalmente a vida de um líder, não é uma vida de sucesso, não é uma vida vitoriosa no sentido mundano da palavra, mas é uma vida totalmente entregue à morte todos os dias, para que Cristo seja formado nos irmãos. Aquela comunidade de Corinto, eles tinham uma visão de Paulo muito interessante. Se vocês observarem lá no capítulo 10 dessa carta, no verso 10, Paulo diz ali qual que era o argumento que eles usavam. Eles diziam o seguinte, que as cartas que Paulo escrevia eram cartas muito graves, muito fortes. Mas quando Paulo chegava entre eles,
A aparência dele era fraca e a palavra desprezível. Aí vocês imaginam, Paulo não era um homem que usava de recursos da oratória para com os coríntios. Paulo usava da palavra da cruz, mas isso já não conquistava mais o coração daqueles irmãos. Eles eram irmãos que estavam agora inflamados pelo falso ensino. E aí, o que esses falsos ensinadores ensinavam? O que eles falavam? Que Paulo era um homem fraco, que ele passava tudo aquilo porque ele não tinha o poder de Deus. E uma das evidências de que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, veja que coisa interessante, é que Paulo ele não aceitava as ofertas dos irmãos. Paulo era um homem que ele não pegava o dinheiro da igreja e os falsos apóstolos usavam isso como sendo algo de desprezo. Era como se eles falassem assim: veja, Paulo não ama vocês. Vocês se dedicam a ofertar na vida dele, a separar uma quantia para ele receber, mas ele não recebe. E aí Paulo chega a dizer que se isso fosse motivo de algum problema, ele pegaria o dinheiro, mas que ele não queria ser pesado aos irmãos. Então Paulo ele era um homem totalmente desapegado dessa questão de receber o recurso. Então, muita gente fala assim, por que Paulo, então, no capítulo 9, ele trabalha essa questão de ele poder receber o dinheiro, mas não recebe? Por que isso? E aqui, meus irmãos, é um ensinamento muito importante, muito espiritual. Paulo, ele era um trabalhador modelo, né? Se você estudar a vida de Paulo, você vai ver que ele trabalhava muito, muito mesmo. E na hora do seu almoço, ele se dedicava a ensinar o evangelho aos irmãos e à noite também, onde ele orava, ensinava e escrevia cartas. Então, o espaço dele, o tempo dele era muito corrido. Então, para ele não ser pesado aos irmãos, ele trabalhava de uma maneira muito intensa. Então, por que Paulo não abandonou o emprego naquele momento para viver somente da ajuda dos irmãos? Era algo lícito. Ele fala que era lícito fazer isso e que ele poderia até ter uma esposa. No capítulo 9 ele fala isso, que ele poderia levar na missão uma mulher crente, uma esposa para acompanhá-lo. Mas por que então, sendo lícito, tendo o exemplo de Pedro, por exemplo, por que Paulo não fez isso? E aqui, irmãos, é uma visão muito maravilhosa. Paulo, ele era o obreiro modelo da comunidade, né? Ele era o homem ali que ele formava os outros. Então, veja, as comunidades cristãs no seu início eram comunidades muito pobres. Os irmãos, a maioria era formada por escravos. Então, os irmãos não tinham condição financeira abastada para que sustentasse alguém de uma maneira muito eficaz. É muito diferente dos dias de hoje em alguns locais. E não é diferente também em outros, né? Nós temos muitos locais onde os irmãos são extremamente pobres. Então, o amor de Paulo era tão grande pelos irmãos e ele queria deixar um exemplo que ele abriu mão desses recursos. Por quê? Porque se Paulo pegasse aqueles recursos naquele momento, e isso era uma coisa lícita, como eu falei, o que Paulo estava fazendo? Ele estava servindo de modelo para os obreiros mais jovens. Aí você imagina, todos aqueles obreiros mais jovens, eles deixariam de trabalhar com as suas próprias mãos, né, fazer o serviço para o qual eles foram designados, para viver de maneira integral do evangelho. Isso causaria um sério problema na igreja, porque a igreja não tinha condições de sustentar. Então, Paulo, enxergando isso, por amor aos irmãos, ele vai trabalhar de uma maneira muito intensa para não ser pesado aos irmãos. Então, nessa defesa que ele faz, nessa carta tão apaixonada, ele coloca isso. Ele fala que ele vivia dessa forma para que não fosse pesado aos irmãos. E no capítulo 11, ele apresenta ali uma estrutura muito bonita de pensamento, onde ele fala que o desejo dele é apresentar, a partir do verso 1, os irmãos podem ver, né? A questão de apresentar a igreja ao Senhor Jesus como uma virgem pura, como uma virgem imaculada, uma virgem para um marido, a saber, Cristo. E através disso, como que ele iria viver? Ele coloca um medo que ele tem, né? Se você perguntasse para Paulo qual que era o medo que ele tinha, ele iria informar o que ele informou lá em 2 Coríntios 11:3. O medo de Paulo é que a serpente, as obras malignas, o próprio Satanás, conseguisse induzir os irmãos ao erro, assim como ele fez com Eva, e afastasse da simplicidade que há em Jesus. Olha que palavra bonita. Ele fala que se Satanás tiver ganho na igreja,
ele vai afastar as pessoas da simplicidade que há em Jesus. O que é simplicidade que há em Jesus? A palavra simplicidade ali, ela tem a característica de um olhar único. É a palavra sinótico. Então, o que Paulo está dizendo? A estratégia maligna na igreja é afastar os crentes de um único assunto, de uma única vivência que é Cristo. Então, tudo que existe na igreja e que não for Cristo, para Paulo, é uma obra da artimanha satânica. E isso é muito importante para nós. Nós podemos fazer muitas coisas na igreja, estar envolvido com as coisas de Deus, e mesmo assim, o nosso olhar, o nosso foco não está em Cristo. Nós vemos hoje muita gente fazendo em nome de Deus, trabalhando, exercendo o seu chamado, o seu ministério, mas afastados de Cristo. Então, Paulo considera isso como sendo uma artimanha satânica. No capítulo 12, ele vai explicar a experiência espiritual. Ele faz algo que não era o comum dele. Paulo era um homem que falava pouco de si no sentido das suas experiências espirituais. E ele vai contar uma experiência que ocorreu há 14 anos na vida dele. E aqui, meus irmãos, é um sinal de muita maturidade. Geralmente, quando nós temos uma experiência com Cristo, nós já saímos para proclamar aos irmãos. A gente já perde oportunidade para testemunhar, para falar. E Paulo mostra que um homem maduro, ele guarda essas experiências. Ele sabe o momento certo de comunicar uma experiência espiritual. Ele diz que aquela experiência que ele vai relatar para os irmãos foi uma experiência que ocorreu há 14 anos. E aí fica uma reflexão para nós. Será que nós conseguimos guardar durante tanto tempo uma experiência espiritual com Cristo tão elevada? E ali Paulo mostra uma experiência interessante, aonde o Senhor não muda a situação, mas Deus muda a visão de Saulo, de Paulo, né? Ele pede para que o Senhor tire dele aquelas escamas, né? O espinho na carne, aquela coisa que esbofeteava ele. E aí o Senhor não retira, mas o Senhor diz que ele já tem o necessário, que é o quê? A graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso representa? Representa que a graça de Deus faz com que a gente enxergue aquela coisa que nós orávamos para que Deus tirasse como sendo uma coisa boa. Quando o Senhor fala conosco, muitas vezes, ele não vai mudar a situação que nós pedimos para ele mudar. Ele vai mudar a nossa visão, para que a gente entenda que aquela coisa que muitas vezes nos perturba, nos afronta, é algo que está formando Cristo em nós, que está nos abatendo do nosso orgulho, para que nós tenhamos mais de Cristo. E aí Paulo vai encaminhando ali para o final da sua carta, de uma maneira tão apaixonada, tão vibrante. E ele deseja ali para eles que eles se aprofundem no Deus triuno, né? Ele termina a carta com aquilo que nós apelidamos de bênção apostólica, que na realidade é só um chamamento, é um desejo do coração dele, e que ele expõe ali que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, que elas sejam ali com os irmãos. Então, Paulo considera que aquela manifestação do Deus triuno, da Trindade, vai resultar em vida para os irmãos. Então, essa carta, ela mostra que o viver de um homem espiritual é um viver muito difícil nessa terra. É um viver oposto ao sucesso que o mundo aprova. Mas é uma forma de viver que Deus aprova. Que, embora você seja incompreendido, desprezado, rejeitado, Deus vai sempre manifestar em você a graça dele. Então, por isso que essa carta foi apelidada a autobiografia de um homem espiritual. É um homem que vive inteiramente no Espírito. É um homem que busca agradar o Senhor no Espírito. Só que isso, você vivendo dessa forma, você tem que contar exclusivamente e totalmente com a graça de Deus. Porque senão você passa a questionar o Senhor, você passa a querer revidar, né, os assuntos da sua maneira, você passa a querer enxergar as coisas da sua ótica, e aí Cristo não vai ser formado nos irmãos. Então essa carta também serve para nos mostrar que o fato de alguém ter gerado pessoas em Cristo, ter vivido uma vida íntegra, reta, um ensino correto, não garante que os ouvintes eles vão aceitar de pronto aquilo que você faz. Foi necessária alguma intervenção ali naquela comunidade. Paulo explica isso na carta. Ele envia Timóteo. Timóteo não é bem sucedido. Depois ele envia Tito. Tito, sim, tem uma autoridade, ele parece maior do que Timóteo, se nós compararmos.
Tito ele consegue trazer boas notícias para Paulo. Então, o desejo do coração dele, como um bom pastor de comunidade, como um bispo, como um supervisor, como um pai na fé, não é que ele usasse sempre daquela voz dura. Por isso que nas cartas ele escrevia duro. Por quê? A esperança dele é que, através de uma escrita forte, a igreja voltasse para o prumo, ela se acertasse, para que, quando ele visitasse a comunidade, ele não precisasse usar de palavras pesadas com os irmãos. Mas, infelizmente, alguns irmãos enxergaram que isso é fraqueza, porque eles estavam acostumados a viver não uma vida em amor, não uma vida em moderação, mas uma vida onde eles recebiam os ensinos dos falsos mestres, que se gabavam, que se autoelogiavam, mas que não conduziam as pessoas até a cruz de Cristo. Então, essa carta é muito importante, irmãos, para que nós meditemos, estudemos nela, e nós possamos compreender e absorver os ensinos de um homem que viveu a sua vida inteira na cruz de Cristo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, professor Hilton. Muito bom. Nós estamos agora com 17 amigos aqui, amigas, participando desse momento maravilhoso. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Eu creio que alguém tem alguma pergunta engatilhada aí? Vamos lá. Não precisa empurrar, não precisa derrubar outro irmão. Fica tranquilo. Pode perguntar. Abra o seu microfone e pergunte. Pode abrir, é só abrir. João Carlos? João Carlos. Hilton, eu prestei atenção no que você falou, e o ponto Paulo disse que poderia levar uma esposa, assim como Pedro e os outros. Mas eu li alguma coisa que diz que Paulo era celibatário. Até tem aquela Se puder desativar os áudios aí, fica legal, tá, gente? Por favor. Seria bom que não se casassem, mas se todavia é melhor casar do que ficar, né, em fornicação, vamos dizer assim. A outra fala, eu não sei se está dentro desse texto, mas a proibição dele das mulheres falarem na igreja, né? Eu não permito que as mulheres falem na igreja. Se quiser saber alguma coisa, pergunte ao marido em casa, né? E essa preocupação de Paulo tem a ver com as mulheres, essas mulheres serem, vamos dizer, neófitas, entrando para a igreja agora, e algumas participavam vamos dizer, do culto nos templos pagãos. Daí Paulo tinha essa preocupação, esse medo de que essa coisa se propagasse dentro da igreja, né? São dois pensamentos que eu gostaria de ouvir você. Tá legal. A questão da condição de Paulo com relação ao matrimônio é um debate bem prolongado na história da igreja, né? Alguns vão defender que Paulo era viúvo. Outros vão defender que ele era divorciado, que a esposa o abandonou quando da sua conversão. E outros vão defender que Paulo era um homem celibatário, que ele sempre foi solteiro e que nunca casou. São posições assim, cada uma tem o seu pró e o seu contra. O que dá para nós defendermos é que, de fato, quando Paulo escreve as cartas, ele não se faz acompanhar por uma mulher. O espinho na carne seria isso? O espinho na carne, ele está direcionado ali com uma afronta. Não necessariamente é um divórcio, alguma coisa. Por quê? Se nós olharmos o texto, dentro do seu contexto, o que diz? Fala assim: por causa das excelências das revelações, né, da excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne.
Então, assim, o espinho na carne não é um ato falho, não é algo que Paulo pecou e aí ele recebeu. Por exemplo, a mulher dele o abandonou, então ele carrega sempre esse espinho, que seria o divórcio, ou em alguns casos, alguns citam até um caso de homossexualidade em Paulo. Não dá para afirmar isso porque o texto fala que é por causa das excelências das revelações. Então, assim, em função de algo muito grande que ele recebeu do Senhor, foi dado um espinho na carne, foi dado, né? Acompanhado, o texto ele quer dizer isso. Por quê? A tendência de Paulo era se engrandecer. Então, por causa dessa excelência, ele fala, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Então, não é algo que, assim, ele tinha um problema, e aí alguém vinha lá e batia naquele problema. Não, ele fala assim, olha, eu recebi muito de Deus. Ô, A minha Hilton, tendência era engrandecer. Com licença, estou lembrando aqui de um outro texto que eu li que disse que ele poderia possivelmente ser uma doença, epilético. Ele sofria de epilepsia. A doença Não, que já falaram pessoas... cegueira, já isso. A doença que é mais citada com relação a Paulo é até uma que ele cita lá em Gálatas, né? Ele chega doente naquela cidade e aí dá para perceber que há algum problema nos olhos, porque os Gálatas falam que eles têm o desejo que, se fosse possível, eles arrancariam os olhos e dariam para Paulo. Então, através dessa passagem que se diz que ele tinha uma doença nos olhos, porque não era costume de ninguém falar assim, se possível fora, eu arrancaria os meus olhos para te dar. Isso não era sinal de gratidão, não tem nenhum lugar dizendo que isso era uma frase de efeito. Então, possivelmente, ele tivesse um problema nos olhos. Isso não soa como uma metáfora aí? Então, é porque assim, por que eles escolhem essa questão dos olhos, né? O pessoal da teologia da prosperidade, eles falam assim, não, isso aí era uma frase que era usada como símbolo de amor, mas não tem nada na literatura que fale sobre isso. O porquê que eles falam que eles dariam os olhos? Não tem. Eles poderiam falar assim, dariam um braço, dariam um pé. Por que eles falam acerca dos olhos, né? E Paulo também, em uma outra passagem, ele fala assim, olha, com grandes letras eu escrevi. Aí o pessoal fala, não, grandes letras, Exatamente. o conteúdo dele é um conteúdo grande, mas não, grandes letras ali é uma grafia grande. Então, possivelmente, Paulo ele tivesse algum problema físico nos olhos. Mas também não dá para dizer que isso é o espinho na carne. Porque, volta a dizer, o texto ele está dizendo... E a acusação? Então, a acusação, uma vez eu ouvi da morte de Estevão, de ter consentido na morte, que Satanás volta e meia trazia essa lembrança. Trazia. O pessoal diz isso, mas assim, não bate... Não, já ouvi. Todos esses textos, todas essas especulações, elas não batem com o que o próprio Paulo fala. Porque Paulo vai dizer, vou repetir para vocês, ele fala assim, por causa da excelência das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Aí eu falo, quando que ele recebeu isso? Foi na hora que Estevão morreu? Não foi. Então não era isso, era algo que o incomodava. Um mensageiro de Satanás, a palavra aí é angelos diabolos, é um anjo do diabo, o confrontava. Só Paulo sabe o que é isso. Mas ele fala que ele recebeu isso porque ele recebeu de Deus muita revelação. Então, para que ele não se ensoberbecesse, foi dado esse espinho. Então, o que a gente falar vai ter que estar relacionado com isso. Então, a gente não sabe, de fato, especulação, o que é. Né? Tudo especulação. É especulação. A questão das mulheres, que o irmão João Carlos trouxe, é a seguinte. O que Paulo está falando ali, ele está falando num ambiente específico. Você muito bem colocou a questão das mulheres neófitas, elas vindo do culto pagão, né? Ele dá determinado mandamento ali em função disso. Só que na mesma carta que ele manda silenciar, ele fala que as mulheres podem orar e profetizar. Então parece que é algo que fica sem sentido. Mas o que ele está falando é o seguinte, se você pegar pela lógica, esse texto que o irmão João falou, você tem que fazer uma pergunta para o texto. Se você colocar como imperativo, você vai ter que perguntar para a Bíblia e para o texto como que ficam as mulheres que não são casadas. Porque o texto fala assim, se você tem dúvida,
pergunta para o seu marido em casa. E a mulher que não tem marido, ela vai perguntar para quem? Então fica uma coisa sem sentido. Se for um mandamento geral, fica sem sentido. O que Paulo está tratando ali são das mulheres que recebiam, em função de elas serem casadas e terem uma posição elevada na comunidade, elas recebiam as reuniões da igreja em casa. A exemplo de Febe, por exemplo. Essas mulheres, quando elas recebiam as reuniões em casa, o que acontecia? Elas tiravam suas dúvidas com quem? Com os falsos mestres que circulavam nas casas. Quando ela recebia essa informação, aí se você juntar com a carta ao Timóteo, o que essas mulheres faziam? Elas andavam de casa em casa, espalhando o falso ensino. Então, esse era o problema. Fica bem claro isso. Fica claro. Então, assim, o que Paulo está tratando é de um problema específico ali, daquelas mulheres que tinham ascendência sobre outras. Então, elas recebiam esses falsos mestres em casa ou nas praças. Se você observar o contexto da praça ali também é bem interessante. Esses sofistas ficavam nas praças, essas mulheres absorviam esse ensino, e o que elas faziam? Ia de casa em casa, como fofoqueiras, é a palavra que ele usa. Escrevendo a Timóteo. Wilton, já que Oi. você tocou num ponto aí essencial agora, eu até escrevi aqui sobre a questão de Corinto ser na Grécia em relação ao sofista, a cultura do sofista, né? Que eles eram, na verdade, acusados de desonestidade intelectual e por causa das definições de Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Tudo isso. Essa cultura sofista talvez não foi um fator determinante também em relação à questão da igreja ali em Corinto, o conhecimento dele, das especulações, que é muito perigoso, e que é a mãe das fake news, na verdade. Por isso que a especulação é um perigo. Como você pode nos justificar isso também à luz da palavra, meu irmão? Isso. O que a gente vê, o Paulo mais maduro, foi o seguinte, dentro disso que o irmão Nelson colocou. Quando ele vai para Atenas, o que ele vai fazer ali? Ele vai debater com os epicureus e estoicos. Está lá em Atos 17. Então, ele tem um debate ali com os filósofos, ele se sai bem na questão do debate, mas ele não tem muito ganho. Ele percebeu que ele não teve muito ganho. Então, alguns teólogos vão dizer, irmão Nelson, que ali foi uma perda de Paulo, que em Atenas, Paulo não foi bem sucedido no sentido missionário do termo. Ele consegue debater ali com eles querem ouvir Paulo acerca da ressurreição, né? Era uma novidade, mas Paulo sai de Atenas frustrado. E alguns vão dizer o seguinte, que depois de Atenas, o texto bíblico vai dizer, né, lá em Atos, que ele vai para Corinto. Então, nesse caminho de Atenas para Corinto, Paulo toma uma resolução muito importante. Ele chega lá e ele fala aos coríntios, que ele não queria saber nada entre eles a não ser Cristo e esse crucificado. Então, o que acontece? Paulo percebeu que se ele fosse no nível da especulação, do debate, ele poderia até ter alguma prevalência sobre aquelas pessoas, mas não seria eficaz na questão de levar aquelas pessoas para Cristo. Então, dentro dessa questão aí dos sofistas, das fake news do passado, isso é muito claro quando a gente verifica a história dos sofistas. Você vai encontrar autores que vão defendê-los, assim como é a questão dos fariseus. Vão falar assim, olha, eles ficaram de maneira pejorativa na história em função dos escritos cristãos, mas eles também tinham as suas coisas boas. Você vai encontrar isso na literatura também, né? Porque quando você fala assim, fariseu, para nós, fariseu é uma pessoa horrível, é um hipócrita, é um religioso que não vive aquilo que ele prega, tal. Por quê? Porque nos evangelhos, a palavra fariseu está sempre vinculada com uma tradição religiosa que, na época de Jesus, era ineficaz. Era uma religião de falsidade. E esses sofistas, no Novo Testamento, eles também têm isso. Porque eles são o quê? São aqueles homens que são patrocinados para pregar algo que vai satisfazer a necessidade do auditório. Quando Paulo fala de sofismas na carta aos Coríntios, alguns interpretam que ele está falando exatamente desse ensino dos sofistas. Eles passavam pelas igrejas, seria para nós hoje como os pregadores itinerantes, né? Eles passam pelas igrejas, defendem um tema
E ele sai dali para quê? Com o ventre alimentado, cujo Deus é o ventre. Eles vão lá, pegam o dinheiro e eles soltam ali o falso ensino. Deixa uma Então, bomba no meio da igreja, né? isso. Que o E aí, pastor tem que corrigir. isso. E aí Paulo teria que corrigir. Por isso que quando eles levam esses assuntos, a igreja causa o quê? Confusão. E aí, nesse sentido, Nelson, o que dá para entender? Que quem tem a maior receptividade para com eles são as mulheres. Então, Paulo fala assim, ó, estanca isso de uma vez. Cala as mulheres ali e vocês vão começar a fazer esse ensino. E se elas tiverem dúvidas, por que vai gerar dúvida? Porque vai ser trazido um assunto e a mulher vai falar assim, ué, mas eu aprendi de maneira diferente com outra pessoa. Não é que a mulher é burra, porque a pessoa fala assim, ué, o homem também não tem dúvida não no ensino, por isso que você tem que dialogar com o texto. Você fala, por que Paulo fala da mulher ter dúvida? Para ela perguntar para o marido em casa. É só a mulher que tem dúvida? O marido não tem dúvida? Não tem uma mulher ali que saiba mais o evangelho do que o marido? A gente tem isso aí claramente na vida da igreja. Aqui no grupo talvez tenha irmãs que saibam mais do evangelho do que o esposo. Então você tem que questionar o texto. Por que Paulo está sendo tão objetivo? Não é uma coisa genérica. Jezabel. Jezabel, você pode ver também o lado positivo. Priscila e Áquila, né? A Priscila, ela está sempre ensinando. A Jezabel do Novo Testamento, Isaías, por pior que ela seja, ela também mostra uma coisa que a gente tem que analisar. Aí eu vou lançar para o Nelson. Se fosse proibido a mulher pregar na igreja, como que essa Jezabel estava ensinando e o pessoal estava deixando? Você vê ali que quando ela é condenada naquela igreja de Tiatira, Jesus não a condena porque ela ensina. Jesus condena o ensino que ela traz, né? Ela era uma falsa profetisa. Então não era o fato da mulher falar na igreja, porque a Jezabel ensinava. Se fosse algo determinado que falasse assim, ó, não é para a mulher abrir a boca e ensinar na igreja de maneira nenhuma, a Jezabel não falaria na igreja. Ela está falando, ela está ensinando. E o problema é o ensino. Tanto é que Jesus fala que ele deu tempo para que ela se arrependesse. Então, essa questão, ela virou uma questão totalmente fora de sentido. Por quê? Porque pegaram uma coisa que era local, específica, e transformaram em algo universal. Amém. Muito bom, Wilton. Poxa, Wilton, acho que não vai dar tempo de eu perguntar, não. Um detalhe Pois lá, fica à vontade, Nelson. É que o apóstolo Paulo, ele tinha uma maturidade tão grande e uma intimidade tão grande com Deus que ele tem uma palavra-chave para todo esse conflito. Na igreja de Corinto, ele fala o seguinte: não importa que Cristo seja pregado, Sim. por fia, por emulação, por isso, contando que isso resulte na salvação de alguns. Ele viu que ele não tinha como cessar esse tipo de situação, mas ele sabia que muitos ali iam aprender sobre a essência e iam permanecer firmes na fé, mas não deixou de ser combativo em relação a isso. Sem dúvida. Esse caso é bem interessante. São pessoas que pregam por porfia, né? Você vê, Paulo está analisando. Ele fala assim, o camarada está querendo tirar o meu lugar ali. Ele está pregando para me ultrapassar. Aí ele fala assim, mas o que ele está pregando é o evangelho? Então Paulo fala assim, deixa. Se Cristo está sendo anunciado, deixa. A motivação da pessoa é errada, mas deixa pregar. Isso é maturidade, né? Amém. Amém. O tempo corrige as coisas, né? Se depois de Cristo mesmo vai ser corrigido pelo Espírito. Isso. Amém. Gente, olha só. Muito bom. Vamos continuar perguntando, mas eu queria entrar agora num assunto importante, que seriam 3 assuntos importantes. O primeiro seria a Fechou teu microfone. a questão da oferta, que nós conclamamos os amados irmãos a abençoarem a vida do nosso irmão Wilton. Eu não sei se o Eliel tem o número da conta aí. Não. Se o Eliel tiver, por gentileza. O João tem aí, João, o número da conta? Não, né? Então eu vou dizer aqui para os irmãos o número da conta do nosso irmão Wilton.
para que você possa abençoar a Fala o vida Pix, dele. pastor Isaías. Por favor, Fala é o mais Pix, fácil, não? O Pix, Eu vou falar o passa Pix. Eu vou passar o Pix para que nós possamos abençoar a vida do servo do Senhor. Ai, meu Deus, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Ai, meu Deus, não está abrindo. A irmã Greciane não tem não, né? O Pix. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui, peraí. Para É o nós. CPF dele? É o Põe no CPF? chat. Põe no chat. Então, vamos lá. 285 Isso. 753 Isso. 398 50. Repetindo. Eliel, tá agarrando. 85 Repete, Eliel. 708 50. Repete, por favor. Tá Repita, agarrando? por favor. Tá, agora pode. 285 285 753 398 50. 50. Wilton Chini. Coisa. Wilton José Chini. Foi. Muito obrigado, Eliel. Esse é a primeira observação importante. Eu vou botar o Pix no chat também. Vou botar no chat o Pix. E outra informação importante. Se inscreva lá no canal Isaías Campos dos Santos, que lá estão armazenados todos os estudos que nós temos feito nesse período, para que você possa enviar para outras pessoas que gostam da palavra, etc. Se inscreva no canal, tá bom? Agora vamos voltar aqui às nossas perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o Wilton. Sim. Que se esse texto de 2 Coríntios 3, versículo 12 ao 16, se ele ainda é eficaz para hoje, a realidade dele para hoje, que fala a respeito dos olhos dos judeus serem vedados ainda para a graça do Senhor, né? No versículo 15 ele faz, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, dos judeus, sobre Israel. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Tem pessoas que creem que os judeus têm um tratamento diferenciado com relação aos americanos, aos etíopes, aos gregos, aos ucranianos, aos soviéticos. Acha que o judeu tem um tratamento diferenciado. Esse texto que eu li, que ele está localizado em 2 Coríntios 3, do 12 ao 16, fale a respeito, por gentileza, irmão. Sim. O que Paulo está fazendo aí, nesse contexto, Isaías, é a comparação simples e eficaz e poderosa das duas alianças, dos dois ministérios. Aquele de Moisés, através da lei, e o da graça, que é eficaz em Cristo. Então, o que ele mostra? Que hoje, em Cristo, não existe mais essa questão de judeu, gentil, que isso é uma questão da vida da igreja. O que importa hoje é o ser uma nova criatura em Cristo. O judeu que se baseia na lei, ele fala que é como se ele tivesse um véu no seu rosto, cobrindo. Mas ele precisa do quê? De uma revelação para que ele venha a crescer no conhecimento de Cristo e ser transformado de glória em glória. Então, com isso, a gente olhando lá para o Estado moderno de Israel, a gente pode afirmar com clareza que não tem nada de especial lá. Nada. O que importa para Deus hoje é o ser uma nova criatura em Cristo. Essas pessoas que misturam essa questão de dispensação, de que o judeu lá ele é privilegiado porque ele nasceu judeu,
não importa. O Novo Testamento, o novo Israel de Deus, as promessas feitas a Abraão, elas estão todas cumpridas em Cristo. Então, o que conta para Deus hoje não é o nascimento, não é o sexo, não é a condição social, é o ser uma nova criatura em Cristo. Paulo trata disso de uma maneira muito clara quando ele fala da questão da circuncisão. Para Deus não é se você é circunciso ou incircunciso, mas é se o seu coração tem a circuncisão de Cristo, né? Então, quando Paulo usa essas expressões, é claro, ele tem que falar bastante da questão da ambiência judaica, porque ele era judeu e ele está falando para judeus, né? Ele está falando para pessoas ali que estão conhecendo Cristo, que estão reconhecendo Jesus como Messias. Mas agora, dizer que hoje, depois de tanto tempo, ainda existe essa separação, essa distinção, isso é mostrar que a pessoa não entendeu quando Paulo fala que dos dois povos, Deus fez um. Então, o que importa agora é o seguinte: você é parte do corpo de Cristo ou não? Então, em Cristo, ele fala, não existe bárbaro, cita, livre, escravo, homem e mulher, mas Cristo é tudo em todos. Muito bom. Vamos lá, gente. Pergunta. Depois eu quero que você fale a respeito. Pode perguntar? Boa noite, gente. Uma mulher, que bom. Boa noite. Eu nunca tinha ouvido falar que Paulo... Estou fazendo essa pergunta porque é novidade para mim. Que Paulo pudesse ter sido casado. Assim, da onde que vem isso? Dessa questão dele ter esse espinho na carne por questão de ter sido casado e se divorciado? Meu pai sempre falava que esse espinho na carne de Paulo é porque ele era homossexual. Então, tem pessoas que falam isso mesmo, da questão da homossexualidade, mas é uma especulação, né? O fato é... Por que o pessoal alega que Paulo poderia ter sido casado? Por causa da sua formação farisaica, de ele ter sido um rabino. Então, para você fazer parte daquele colegiado, era necessário que o homem fosse casado, né? Aí as pessoas falam, mas poderia ter uma exceção? Não se sabe. Por isso que fala que é especulação. Se fosse na linha tradicional, para Paulo galgar o que ele galgou, era costume o homem ser casado, sim. De fato era. E aí falou, mas o que aconteceu então com a mulher dele? Ele falou, a mulher dele o abandonou. Quando ele se entregou para Cristo, a mulher o abandonou. E durante essa jornada ele não teve mais nenhuma outra mulher. Aí tem gente que defende que ele não tinha uma mulher, mas ele tinha uma companheira de viagem que o acompanhava às vezes. O nome dela seria Tecla. Até existe um livro apócrifo com esse nome, Atos de Paulo e Tecla. Era uma mulher que o acompanhava, mas também não dá para afirmar que ela era uma companheira mulher, né? Uma mulher crente que era esposa dele ou uma companheira dele, não tem como afirmar. Então, Gleiciane, vem dessa questão da origem judaica dele, da onde ele caminhou nos seus estudos, na sua vivência, para chegar no nível que ele chegou de ensino, para galgar lá os cargos que ele tinha antes da conversão. Era costume o homem ser casado, mas isso não tem como afirmar. Ô, Hilton. Entendi, obrigada. Talvez eu esteja fora do contexto, mas você falou o seguinte: para ter o título de rabi, né, deveria ser casado. Não. Jesus é chamado rabi. Há possibilidade dele ter sido casado? Inclusive, eu tenho um livro aqui, o Evangelho de Madalena, de Maria Madalena. Eu tenho um outro texto aqui que os autores fazem essa suposição de que, para ele receber o título de rabi ou de mestre, ele deveria ser casado. Aí você levantou essa história aí. Eu estou fugindo de Coríntios, mas você levantou a bola, eu estou chutando para ver se eu faço o gol. O que você me diz sobre isso? Tranquilo, vamos lá. Paulo ele tinha esse título em função da escola que ele pertencia, a escola farisaica. Ele era fariseu
de fariseu, né? Hebreu de hebreus, ele era um fariseu que, diante ali da sua idade, ele era o cara, a gente poderia falar assim. Então, ele tinha uma designação em função da escola a qual ele fazia parte. Jesus era um mestre popular. Jesus era um homem bem indouto nas letras, bem diferente de Paulo. Tanto é que a sabedoria de Jesus causava escândalo nas pessoas, né? Porque eles falavam assim, ué, da onde que vem essas letras dele? A gente conhece ele, a gente conhece a família dele, ou seja, Jesus não era um homem letrado. Alguns vão até dizer que Jesus era analfabeto. É difícil afirmar. Eu escutei isso essa semana. É difícil afirmar porque por ser camponês, ele não sabia ler. Sim. Que analfabeto, hein? Queria ser analfabeto igual a ele. Que analfabeto. É difícil afirmar que Jesus era analfabeto porque o texto de Lucas diz que ele fazia a leitura lá na sinagoga. Então, assim, é difícil afirmar, mas para a questão campesina, o estudo de Jesus era bem pouco. Isso a gente pode afirmar. Ele era pouco instruído nas escolas da época. Por isso que lá em Marcos, o pessoal fica admirado de onde vem tanto conhecimento, porque a gente viveu com ele. A gente estava aqui, a gente conhece a família dele. O que eles estão dizendo? Ele não tem essa formação toda para estar falando isso. Então, isso causava escândalo no povo. Então, dá para ver que Jesus tinha um conhecimento espiritual aprofundado. Então, ele era, João Carlos, um mestre popular, ele não era um mestre designado pelas escolas, né? Então, não havia necessidade de ser casado, porque João Batista também era alguém ali que tinha aquele exercício diante do povo, né? Era reconhecido como um profeta e ele não tinha casamento. Se Jesus, se ele tivesse sido casado, escandalizaria? Não necessariamente. Né? Não teria nenhum problema se ele fosse casado. A gente só não pode afirmar que ele foi porque não tem base, né? Os apócrifos, de fato, como você citou, eles dão uma proeminência para Maria Madalena, chamando ela de companheira do Senhor. E aí vem toda a questão, o que significa a palavra companheira. Esse tema foi aquele tema que surgiu lá no filme O Código da Vinci, lembra? Aquela questão, Jesus era a companheira dele. E aí nos evangelhos apócrifos, Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho Última tentação de Cristo, do Zeffirelli. Eles vão dizer que Jesus comunicava o ensino para ela beijando na boca dela. Mas é aquela coisa, a gente tem que entender a questão da época. O beijo na boca, para transmitir conhecimento, a gnose, não era um beijo romântico. Era uma forma de transmissão na imagem mitológica deles. Então, é até uma cena que ela pode não ter se realizado, mas eles colocam nos evangelhos apócrifos para trazer a ideia do mito e tal. Então, assim, não tem nenhuma informação, não tem nada que diga que Jesus ele foi casado. Isso é especulação. Muito bom, muito bom. Muito show. Vamos lá, gente. Vamos perguntar ou não? E interessante é que em Corinto, Paulo também dá a sugestão, né, que se os homens pudessem ficar como ele ficou, né, seria mais interessante, porque até no contexto que ele vivia, era um contexto de muita perseguição, de muita luta. Isso. Então, ele sabia que se tivesse uma família, ele teria que renunciar muita coisa em prol dessa família, porque, e trazendo para o nosso contexto real, nós renunciamos muitas coisas por causa da nossa família. Né? Nós refletimos, nós pensamos. Então, Paulo, ele achou por melhor seguir a carreira como eunuco. Agora, se ele foi casado ou não, nós não temos certeza. São especulações, são levantes que talvez uma desonestidade intelectual de muitos vaidosos da vida aí trazem para que as pessoas possam aí trabalhar em cima dessas argumentações, né? E aí a gente perde muito tempo com essas coisas que na verdade não têm relevância. Isso. Exatamente. O professor Wilton, hoje em dia as pessoas nos seus relacionamentos, né, nas comunidades onde ela vive, ela visita e tal, existem muitas qualificações, estereótipos que se coloca nas pessoas. Né? Ele é muito polêmico, ele é polêmico. Olha, ele é irônico.
Sim. E Paulo dá um peso muito grande em cima dessas palavras, né? Polêmico é algo assim que é bastante negativo uma pessoa ser taxada de polêmico, quando na realidade o significado dessa palavra não tem um sentido negativo, né? E a questão do irônico também, o irônico. E Paulo aqui em 2 Coríntios 12, versículo 13, ele diz: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Senão nesse fato não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Uhum. Essa ironia dele é tremenda, né? Naquela questão de não reconhecer ele como apóstolo, não, as credenciais dele, né? E tal, mas ele diz que as credenciais dele eram os sinais, prodígios, poderes miraculosos, etc, etc. Então, aquele é irônico. O que você tem a me dizer sobre essa questão, por gentileza? Era uma forma de expressão, né, Isaías? E ele sabia usar isso aí de uma maneira muito eficaz. Embora ele fale que ele não usava de palavras persuasivas de sabedoria humana, dizendo acerca da filosofia da época, a sua forma de expressar era a forma de um homem que dominava os recursos da oratória, embora talvez ele não fosse um grande orador que motivasse as audiências, né? Isso era uma acusação que caía sobre ele. Mas na forma de desenvolver seu pensamento, ele era um homem muito culto. Você vê aí que ele usa a forma irônica, né? Ele fala assim: perdoai essa injustiça, né? Ele fala assim: ó, estou sendo injusto porque não estou pegando dinheiro de vocês, né? Então, assim, perdoai. Eu vou ser justo, então, com vocês, já que vocês querem isso. E você vê outros recursos literários, expositivos, que ele usa. Aquela questão que chama de diatribe, onde ele escreve, imaginando que a pessoa vai pensar, o que ela vai contestar, ele já responde. Ele responde. Isso. Então, ele usa desses recursos muito em suas cartas. Ele era um homem muito culto. Em 2 Coríntios 11, 6, ele diz que ele, embora sendo falto no falar, não sou no conhecimento. Exato. Mas, de todos os modos, vós temos feito conhecer isso. Então, ele tem essa maneira de se comunicar. Eu creio que é mais uma humildade também, né? Usava, né? Ô, Isaías, é como hoje. Vamos trazer para os nossos dias. Paulo não seria aquele pregador que você chamaria, você vai entender o que eu estou dizendo, para pregar num congresso do sábado à noite. O do sábado à noite é o camarada que está aí envolvido aí no negócio aí do Bolsolão. O do Bolsolão aí, ele é pregador de sábado à noite, aquele cara que blá, 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 explode. Paulo não seria. Tanto é que havia aquela questão do Apolo, né? O Apolo era eloquente, mas não era tão firmado ali nas escrituras, ele precisava de uma correção. O Paulo, o que ele está falando? Ele não usava de técnicas discursivas. Então, os coríntios gostavam, porque estão num ambiente filosófico, de parlamento, de discussão, de sofistas. Então, Paulo chegava lá com a mensagem da cruz, que como não era atraente. Como os bereanos, né? Que depois não era atraente. Isso. Então, os camaradas estão acostumados com quase que uma pregação, vamos chamar assim, teatral. Aí Paulo não tem. Aí, grosso. Agora você vai para o conhecimento dele, não tinha como debater. O conhecimento dele era absurdo, porque era uma revelação de Cristo e a igreja. Ele botava todo mundo no chapéu, ali no bolso, né, que o pessoal fala. Só que ele não comunica. Você já viu pessoas que são assim? Você chega para um cara, às vezes, que é PhD, e ele não sabe comunicar daquela maneira que o povo vibra. Mas o que ele está comunicando ali é uma verdade que você não tem como refutar. Onde que você vê muito isso? Na política. Exatamente. Você vê pessoas na política que não têm conhecimento algum. Só que ele sabe o quê? Comunicar com as massas. Oratória. Quer que cite exemplo de gente que não tem conhecimento aprofundado e leva no bico? O Lula. Lula é um. O Lula, por exemplo. Eu ia falar agora isso. Ele mais um punhado de políticos, né? Um monte. Se você der um microfone pro Lula, acabou o negócio. Ele vai inflamar a massa.
Aí Paulo não era desse tipo. Ele era um cara que ele ia falando ali de Cristo naquela forma, e ele admite, ele fala, olha, já que vocês gostam de outro tipo de orador, eu não sou eles, mas no conhecimento eles não me batem. Isso. Benção pura. Eu estou falando demais hoje, mas é o seguinte. O assunto é bom, o assunto é bom. Paulo sofreu a influência dos filósofos, né, que ele conhecia, com certeza ele estudou, e Isaías falou a humildade de Paulo, mas eu vejo um pouco de prepotência numa fala que ele diz assim, eu fui ao terceiro céu. Não, conheço alguém. Não, ele não disse que foi. Conheço, mas daí ele disse, ele usou a falácia. Se ele fosse ele usou a falácia, na verdade ele estava falando dele, cara. Não, sim, mas espera lá. Ele precisava falar da revelação. Só que pela humildade dele, ele não coloca que foi ele. Ele disse concordo contigo, mas ele usou a falácia. Para mim, Eliel, para mim ele estava falando dele mesmo. Eu fui ao terceiro céu, eu conheço alguém que lá ouviu coisas importantes, mas que vocês não são capazes de entender o que foi visto lá. Eu vejo um pouco de prepotência nisso aí, mas Isaías falou... Como você falaria, então? Como é que você falaria isso sem ser prepotente? Como é que você falaria isso? A prepotência está na visão espiritual ou na ida espiritual que ele foi ao céu. Ele estava usando uma figura grega. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Quer dizer, ele levou no bico aquele povo ali para que a palavra dele fosse aceita. Ô, Hilton, o que você acha disso? Boa. Com todo respeito, eu acho o seguinte, nós temos que analisar a questão também do temperamento, né? Dos 4 temperamentos do ser humano. Paulo não era uma pessoa flegmática, parece que ele é um pouco sanguíneo. Mas veja bem, você pode ter 2 tipos de temperamento, tanto sanguíneo quanto flegmático. Tudo depende da ocasião. Paulo colérico ele não era nem depressivo ou balioso. É uma questão que a gente tem que analisar. Nós temos que entender que Paulo era um homem de debate, Paulo era um homem de campo, Paulo era um homem que tinha um conhecimento vasto. E também humilde, por sinal, porque muita gente teve um certo momento, eu tentei achar aqui, mas não encontrei, que ele vem falando sobre a autoridade dele apostólica todinha, dissertando contra a arrogância dos falsos apóstolos, e aí no fim ele fala, fui nécio em me gloriar. Ele reconhece o seguinte, mas ele fez isso por amor aos pequeninos, não por causa dos arrogantes. Então ele sabia muito bem como se posicionar nesse debate, até porque aquele contexto que ele vivia era um contexto de debate. Um debate que não era fácil, entendeu? Eu concordo com o Nelson. Tanto é que naquele episódio... Só finalizar com o Wilton, e todos vocês estão ouvindo, a questão da ironia. Nós podemos considerar a ironia um pecado ou uma arma de guerra para um debate? Porque, veja bem, se a gente olhar Elias, quando ele confronta os profetas de Baal, os profetas de Azera, ele joga toda a sua ironia, por quê? Porque eles humilharam os profetas. Perseguia os profetas. E Paulo sabia que muito bem que aqueles homens que estavam debatendo com ele eram capazes de desmoralizá-lo a qualquer momento no argumento. Então, a ironia não é, na minha concepção, meus irmãos, não é um pecado. Jesus não foi irônico? Jesus não foi irônico? Os americanos usam como ninguém na política. Os americanos usam como ninguém. Jesus não foi irônico em várias vezes? Eu queria ler o texto antes da Graciane expressar a opinião dela, que vai ser muito importante. Espera aí, que o Wilton não respondeu a minha fala. Espera aí. Ele vai responder. Ele entrou aí, outro irmão entrou também. Não, espera aí. Eu quero só ler o texto que, em relação à sua fala. Então tá. Aí tá certo. Ele diz assim, ó, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo
que há 14 anos foi arrebatada até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal maneira, ele está falando dele aqui, dá para entender isso. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, menino, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas, abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Por favor, professor. Deixa a irmã Gleiciane falar ali. O que ela vai falar? É verdade. Perdão, Gleiciane. Nada. Não, é só um comentário. De repente, porque eu sou mulher. Mas eu acho o Paulo inteligentíssimo, super culto, mas humildade não é uma característica que eu vejo nele, não. Eu acho ele muito arrogante. Entendo que ele é combativo, que ele era um debatedor nato, mas eu acho ele muito arrogante. Quem sou eu, né? Vou arder no mármore do inferno falando mal de Paulo. Mas assim, posso falar, gosto das cartas, mas eu acho, até por essa, de repente, não vou falar que vou mudar de opinião, não, porque assim, não estou falando mal dele, estou falando desse traço de personalidade. Como alguém aqui colocou, Paulo, ele é sanguíneo. E normalmente as pessoas que têm esse temperamento, elas despertam amor e ódio, né? E olha que a Gleiciane é doutora no direito, então ela sabe fazer a leitura. Então, assim, eu acho que ele não é humilde. Assim, humildade, eu vejo muitas características boas nele, obviamente, né? Como eu acho ele super inteligente, acho que ele é muito corajoso, né? Nesse contexto todo que ele vivia na época. Acho admirável, por exemplo, a postura dele, que é sempre colocada, que ele não era uma pessoa que dependia, embora ele tivesse todo esse dom e tudo, ele sempre, até o Wilton hoje trouxe aqui uma coisa que eu nem sabia, ele não aceitava as coisas, mas às vezes também esse não aceitar era até por uma questão dele não ser humilde. Ele não aceitar as doações, ele não, entendeu? Olá, ele não gostava de depender, sei lá. Posso estar fazendo uma visão, uma leitura errada, mas para mim é bem por aí. É muito interessante isso, né? Porque a teologia ela é fantástica nessas leituras. Eu fico admirado, assim, quanta coisa a gente consegue enxergar. É muito interessante. Uma coisa é o seguinte: o Eliel tocou num ponto aí que ele fez uma pergunta que é sempre chave para o cristão. Ele lançou lá em Jesus. Jesus não era irônico também? Se a gente for olhar para aqui no discurso, bastante. Quando Jesus falava com os fariseus, ele usava até palavras muito duras. Outra coisa, quando a gente fala de Paulo, tem muita pessoa que já se irrita, porque assim, lê Paulo como se ele fosse um homem totalmente perfeito. Como se Paulo fosse um segundo Cristo. Tem gente que iguala até Paulo a Cristo. Fala assim, Paulo e Cristo eram um só e Paulo era perfeito. Não, Paulo não era perfeito. Paulo era um homem como qualquer um de nós, mas ele teve um chamado muito específico do Senhor e uma estrutura espiritual gigante. Mas ele era um homem sujeito às falhas como qualquer um de nós. Outra coisa que a gente deve sempre levar em consideração é a seguinte: o tempo que nós estamos falando é há cerca de 2000 anos atrás, meus irmãos. Hoje nós temos uma outra forma de abordagem, uma outra forma de linguagem. Nós estamos fazendo leitura de um texto, então a gente não está vivenciando o momento lá. Então a gente lê o texto de uma maneira que é complicada. Você imagina, às vezes, Jesus, tem gente que imagina Jesus pregando gritando, outros imaginam Jesus falando baixo.
Como é que eu vou saber? A gente não estava lá. Então, tem coisas que a gente lê segundo o nosso entendimento. A gente já lê já com a nossa mente, já identificando para nós uma situação que, na verdade, pode ter sido outra totalmente oposta, né? Então, é bem interessante isso. Talvez uma postura de um homem há 2000 anos, falando, conversando, para nós hoje soaria muito estranha, mas para eles lá era normal. Para eles, se você pegar Atos capítulo 15, onde eles falam assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, esse mesmo texto lá de Atos 15, o mesmo contexto, vai dizer que eles tiveram ali um debate muito intenso. Quase saíram nas vias de fato ali, na briga. Era a forma deles falar. Então, quando a gente lê esses textos, dá a impressão assim, fala, meu Deus, cadê o Espírito Santo na vida desses homens? Né? A gente tem uma visão muito formatada pela Igreja Católica na questão das virtudes. Romântica. Que não era a visão deles lá. Não era. Como a Gleiciane falou, a questão do debate. Ele era um homem de debate. Ele era um homem que o discurso dele gerava o quê? Às vezes pedrada. Então, ele tá nesse ambiente. Ele viu lá o Estevão morrer apedrejado. Ele estava lá, depositaram a capa aos pés dele. Ele, quando ia para algumas sinagogas, ele tinha que sair fugido. Então, era uma outra realidade. Não é um debate igual o nosso que a gente vê na CNN, por exemplo. Fica um debatedor de um lado, com um mediador, com um tempo programado. Não era isso. Lá era uma mensagem que, se você pregasse e inflamasse o povo, você morria. Então, a gente tem que fazer esse transporte para lá, né? Então, assim, a gente tem que ponderar, botar na balança os dois lados. Paulo não era um crente sem erro, muito pelo contrário, ele admite. E você vê que ele era um homem sujeito a bastante erro, porque a graça de Deus era abundante na vida dele. Então, ele era bem fraco. Para ele ser cheio da graça, tem que ser fraco. Então, Paulo era um homem bem fraco. Mas ele é determinado nisso que ele fazia. Então, pode soar para a gente, né, que ele era um homem assim, sem escrúpulos, às vezes, sem educação, um homem meio grosseiro. Mas isso era uma característica da época deles. Você não vê lá o pessoal dessa forma como é hoje. Então, a gente não pode fazer essa leitura anacrônica, né? A gente tem que sincronizar isso, ler com as lentes daquela época. E essa questão do João Carlos, o Paulo, ele quando vai se defender aí, o Isaías até leu uma passagem, essa passagem ele reafirma o que ele precisa comunicar esses fatos. Se você olhar um pouco antes, ele fala assim, ó, suportai-me mais um pouco na minha loucura. O que é a loucura que ele está falando ali? Ele está falando, olha, eu vou precisar falar de mim. Vou precisar. Ele não era a maneira dele, não é o que ele gostava, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que defender o seu ministério naquela igreja, não tem jeito. Os falsos apóstolos chegaram e eles estão colocando ali um modelo de virtude, de vida cristã, que não condiz com a vida de um apóstolo. Então, Paulo tem que fazer esse confronto. E parece que é arrogância, sabe por quê? E aqui é um ponto muito delicado. É porque é difícil a gente olhar hoje uma pessoa que fala assim, ó, olha para a minha vida que você vai ver como que é a vida de um homem de Deus. É difícil. Ele é um homem que ele tem essa autoridade. Você imagina se eu chego aqui nesse grupo e falo para vocês assim, irmãos, se alguém aí fora pregar diferente do que eu prego, vocês consideram como maldito. O que vocês iam falar para mim? Fala, nossa, o Wilton surtou. Ele tá louco, ele tá achando que só ele é o cara. Mas foi isso que Paulo fez. Ficou soberbo. Ficou soberbo. Aí Paulo chega, ou você considera Paulo como um soberbo, um arrogante, um louco, você fala assim, não, aquele cara era megalomaníaco, ele achava que só ele era bom. Ou ele está conduzindo a verdade mesmo. Porque ele fala assim, olha, esses camaradas aí são servos do diabo. Então, assim, a gente tem um desafio aí, não é simples. Ou a gente aceita o que Paulo está falando como sendo a vivência em Cristo, ou a gente também vai ser ponderado. Vai falar assim, não, Paulo exagerou, porque ele está desconsiderando o trabalho dos outros, mas ele tinha muita convicção. Paulo era um homem muito forte. Talvez por isso, nessa convicção, talvez por isso, Gleiciane e irmãos, ele tenha vivido sozinho. Porque conviver com uma pessoa dessa não é fácil. É difícil você viver com uma pessoa que tem uma convicção assim. Por isso que ele falou,
é lógico que ele está trabalhando isso na mente dele. Ele analisou e fala, não tem como eu ter uma companheira. Wilton, Como é que eu vou carregar uma companheira nessa dimensão? Ele é um homem muito determinado. Então, assim, ele ia abrir mão, em certo momento, de dar atenção para ela, como uma companheira, para cumprir o ministério dele. Então, ele foi um homem sensato. Então, por isso que as pessoas abandonavam, porque ele era um homem muito aguerrido. Você olhava para ele e falava assim, nossa, lá vem um Paulo de novo, meu Deus, lá vem ele falar de Cristo, lá vem ele falar que a gente está errado, Jesus, tal. O pessoal preferia quem? Quem era mais maleável. O próprio Pedro vai ter um conflito com ele. O Pedro tá ali de um lado e de outro, tá lá meio no somebody love, aí Paulo chega e repreende o Pedro. Olha o tipo de homem que a gente está lidando. Um homem que consegue repreender um homem que era considerado como uma das 3 colunas da igreja, que andou diretamente com Cristo. Ele diz, né? Eu resisti na cara. Eu resisti ele na cara. Quer dizer, tem nós bolacha nele. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Pedro, quando escreve, fala assim, ó, Paulo é duro, mas ouve o que ele fala, porque sabe o que ele está falando. Mas aí a gente tem que entender como que o Nelson falou da questão da personalidade. Por incrível que pareça, quem vive uma dimensão dessa, que quer ter uma intencionalidade dessa como Paulo, são pessoas que sofrem muito, porque elas fazem isso por amor, por incrível que pareça. Você vai ver lá que tudo ele fala, olha, eu faço isso por amor. Só que isso é incompreensível, porque as pessoas não entendem que isso é amor. Amor para as pessoas é você ser, oi, a paz, tudo bem, olha só, não faz mais isso não. Paulo não tinha essa característica. Ele fala, olha, qual que é a prova que eu amo vocês? Veja a minha vida, veja o que eu sofri por vocês. Mas as pessoas não olham isso, gente, não adianta. As pessoas sempre vão olhar o discurso, elas sempre vão olhar aquela pessoa que consegue arrebatar a multidão. Por mais que ela não tenha nenhuma intimidade com as pessoas, ela ganha no discurso. Aí Paulo fala assim, olha, a prova de que eu sou apóstolo entre vocês é só você olhar o meu sofrimento. Vê se esses homens aí que estão pegando dinheiro de vocês sofreram por vocês o que eu sofri. Isso é o verdadeiro amor, porque o amor é sofredor. Até mesmo alguns discípulos, né? Meteram o pé, né? Meteram o pé. O apóstolo Paulo, ele veio de uma escola de preparatória muito forte. Ele veio de uma escola helenista, né? Aquela questão toda que ele estudava de filósofos, a questão da teologia, que também já estava em evidência, e também o próprio direito, né? A gente vê ali que parece que é doutor em direito. Então, sim, veja bem, é uma coisa muito séria. Então, é uma pessoa que tinha um conhecimento vasto, que tinha uma oratória convincente, entendeu? E que sabia se posicionar. Que sabia se posicionar. Então, veja bem, essa ousadia de Paulo, essa coragem, é que as pessoas muitas vezes ficavam enfurecidas, porque ele tinha resposta, tinha argumento, e argumentos sólidos para isso. O espanto de Paulo, quando eu comecei a ler Paulo, que eu falei, quem é esse homem para fazer o que ele faz? Quando ele entrega Alexandre Meneu na mão de Satanás. Eu falei, que é isso? O que esse homem está fazendo? Quem deu essa autoridade a ele? E aí, por isso que a Bíblia ele é um livro fantástico. Não é um livro para você ler emocionalmente. É para você meditar profundamente. Você tem que vivenciar, tem que se transportar para aquele momento e entender o que ele está tentando falar. Entendeu? A filosofia tinha essa ideia em princípio. Você entender a mente dos filósofos, você tinha que primeiro se transportar e entender. Isso era ensinado entre os filósofos. Depois que, no século XIX, que muda isso, que normatiza a filosofia. Mas a Bíblia também tem esse contexto. Nós temos que nos transportar, meditar, conhecer a sua questão cultural, a sua questão histórica, na sua essência. Então, a gente vê que Paulo ele tinha muito cacife. Então, ele era arrojado nisso. Mas ele tinha uma característica interessante, ele sabia recuar. Porque Paulo sabia recuar. Ele chama Marcos de volta para trabalhar com ele. Ele pede perdão sobre necessidade. Ele pede Timóteo o seguinte, participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo, não é arrogante, não é orgulhoso. Então você vai ver os traços de personalidade que a psicologia vai nos fazer entender maravilhosamente, entendeu? Sobre isso. Ele foi avançando na vida, né? A gente coloca um fogo nele, assim, como se já na conversão ele já fosse tudo. Não, ele foi avançando. Eu já vi o pregador falar isso aí. E tem um livro, não sei se é Gálatas, que ele é bem humildezinho, que ele está bem pequenininho. Não sei se é Gálatas, que ele cita um texto. O pessoal fala assim, que ele vai citando, né? Eu sou... Quero ver que livro é esse, pastor Isaías, que ele está humilde.
Ele fala assim, eu sou o maior dos apóstolos. Daí ele fala Isso. assim, olha, eu sou igual aos apóstolos. Aí ele No chega e fala começo. assim, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, né? Isso, ele vai chegando lá no final, ele vai pegando a experiência. Gente, olha O que, só. o que os Eu falsos acho meio que, apóstolos estavam tentando acho falar meio de que é um Paulo, drama, assim, o nessa que os falsos parte. apóstolos estavam tentando falar de Paulo, na verdade, tentando Isso. macular a imagem dele, é que ele era um cara bipolar, pessoal. É. Quando ele chamava a atenção, que batia de frente, mas quando estava perto, ele tinha equilíbrio de saber lidar com as situações, porque ele estava sendo notado e percebido. Se a gente for analisar, eu sei que tem muita pessoa contra ele aqui, eu não quero falar dos defeitos, mas tem um do nosso tempo que ele é igual Paulo. Se a gente olhar, o pastor Silas Malafaia é um homem que desperta amor, Que não é humilde. amor e ódio. Agora foi por acaso, Carlos. Mas foi por acaso. Olha só, Que não é Será que humilde. seja Paulo. Será que foi por acaso? O Será que foi por temperamento acaso? dele. Temperamento. Será que foi por acaso que Jesus escolheu Paulo com esse temperamento? Será que foi por Mas acaso? acho que eu vi o Wilton fazer até sinal da aquele cruz, monte de sinais da cruz. já. Temperamento. O nome dele Valeu. é outra coisa. Hein, Nelson? Boa, boa. Será Só que foi pra por gente poder acaso? analisar. Será que foi por acaso que Jesus escolheu Paulo com esse temperamento? E falou que era um vaso escolhido, porque Jesus sabia a barra que ele ia enfrentar? É. Você já imaginou um cara foi com outro conformado. temperamento? Ô, Hilton, qual o próximo estudo que nós faremos? Gálatas. Já é Gálatas já, né? Gálatas, Meu Deus, maravilha. Eu queria pedir aos irmãos, a Graciane, o pastor Nelson, tá, todo o geral aí, que, por gentileza, chamasse pessoas para que nós, nesse convívio gostoso, né? Nesse convívio gostoso, nós, daqui a pouco, eu sei que na cantina tem um suco de hortelã com abacaxi que eu fiz. Está lá bom, no freezer. Está lá no prato freezer. africano que o João preparou também. A Gleiciane. Orapronobis com abacaxi, orapronobis com abacaxi. Caraca. A Gleiciane, gente. Pura A Gleiciane, ela vitamina. trouxe. A Gleiciane. Trouxe bolo ora de pro nobis. chocolate. A Gleiciane, Ora gente, pro nobis. ela faz. Ora pro nobis. A Gleiciane, ela faz um bolo de chocolate que é uma bênção. Só isso que ela Olha sabe aí. fazer. Bolo de chocolate. Caraca, Bolo de chocolate. ele elogia, mas diz que só isso. Ele elogia e destrói. E ela Ele só Então, isso. é Não, toda vez que eu levo as coisas para a cantina, ele fala que não fui eu que fiz, cara. Toda E outra coisa, e ela faz um miojo também, que é uma bênção, gente. Miojo, olha só. Eu sou realista. Ela entende de café, Isaías. De café ela Eu entende. morava sozinha, Isso. eu morei sozinha desde muito nova, né? Então, quando eu morava sozinha, assim, com uns 16, 17 anos, eu falava que eu ia lançar um livro que era 1001 maneiras de preparar miojo. Porque eu fazia todo dia um miojo diferente, porque eu não gostava daquele pozinho. Mas Amém. hoje em dia, nem compro miojo. Meus filhos não comem miojo, tá? Faz Eu bem. comi todo o estoque de miojo na minha vida. Já. Gente, olha só, que bênção. Já não estamos mais na máscara, a gente tem que fazer um encontro pessoal. Especial. Aí eu faço a comida africana, aí eu faço. Opa! Olha só. Só um detalhe importante. Faço Por favor. votos. Aí ela faz o bolo, a Graciane faz o bolo. Faço outra sobremesa, se for para comer com a comida. Maravilha! Posso fazer outra sobremesa, que eu não Por sei favor, fazer Nelson. só bolo. Por favor, Nelson. O Wilton, ele tem uma característica muito importante, né? Uma maneira de ensinar muito maravilhosa. Eu gosto muito. E eu fico admirado com a capacidade dele. Eu vou trazer esse homem na nossa igreja para poder ministrar. Provavelmente, o Wilton, em julho ou agosto, que a gente vai fazer um trabalho para homens específico lá, convidando o Brian aqui. Eu só queria falar o seguinte sobre a questão do Paulo. Uma coisa muito interessante é que quando Deus chama Paulo, Jesus chama Paulo falando que ele é o vaso escolhido, ele deixa ali, nós temos que entender que Jesus chama pessoas que são ensináveis e corrigíveis. Então, Paulo, em todo momento, por mais temperamental que ele pudesse ter em alguns momentos, ele se tornou uma pessoa moldável na mão de Deus. Eu acho que é isso. Deus não escolheu o apóstolo Paulo por acaso, mas escolheu para um grande propósito. Só isso. Amém. Você imagina um homem que Muito era boa a sua colocação. Ele era um homem
da elite dos fariseus. Você imagina como ele era brabo. Para ele desmontar tudo isso. Quanto tempo o Senhor foi trabalhando nele e ele foi sendo ensinável, né? Ele teve que desmontar tudo. Desconstruir. Pois é, e Construiu aí tudo. também, né, quando eu falo assim dessa questão deles, que eu falo que ele é arrogante, é porque ele veio também dessa cultura, dessa criação. Ele mesmo falava, eu sou cidadão romano, ele era um fariseu, ele teve todo esse... Então, isso também, obviamente, como foi colocado aqui, no dia em que ele teve aquele encontro com Deus, não foi automático, né? Não é uma varinha de condão que você mudou toda a sua criação, toda a sua personalidade, toda a sua bagagem. Atrelado a isso, obviamente, é nítido que ele era um homem de personalidade forte. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas tem ensinador aí do Novo Testamento, gente de alto gabarito, que fala que se a gente fosse transportar os títulos de Paulo, até o Nelson citou nessa questão de ele ser formado em direito, tudo, eles falam que hoje seria alguém com, no mínimo, uns 5 PhDs. De tanto estudo que ele tinha. Ele é da escola, ele pega os estoicos ali, né? Ele conhece o ceticismo ali. Agora te falar uma coisa, meu Wilton. Se o senhor fizesse a defesa de Paulo na época lá, ele não era crucificado, não. Oi? Se o senhor fizesse a defesa dele na época lá, que ele foi crucificado, ele não ia... Gente, olha só, o irmão João, ele já está abrindo a boca ali com sono, e ele vai para casa sozinho. Então, eu estou preocupado nele ir para casa, e nós temos que terminar. Cara, temos são que terminar. 40, cara. Exatamente, um assunto delicioso, falar de Jesus, falar da obra de Jesus é maravilhoso, do homem de Deus é maravilhoso. Eu queria agradecer ao Senhor nesse momento, agradecer aos irmãos, meu amigo Flavinho Silva, que está aqui, gente, como eu chamei esse cara para participar, a irmã Jacira, Graciane, Cloif, irmã Cissa está quietinha, a irmã Célia Magalhães, você conhece, Hilton? Célia Magalhães também. Você conhece, Hilton, Célia Magalhães? Eu conheço uma Célia, não sei se é a Célia Magalhães. Então, as pessoas entram e ficam só secretas lá, escondidinhas, bem escondidinhas. Mas vamos lá, vamos orar ao Senhor? Senhor, te agradecemos nessa noite, mestre amado, por esse momento que nós passamos aqui, momento de alegria, momento de ensinamento livre, não engessado, em que nós participamos, aprendemos um com os outros, e na instrumentalidade do nosso professor Wilton, com essa didática totalmente moderna, maravilhosa, entendível, tu faz com que nós possamos aprender, Senhor, um pouco de ti, um pouco da postura, as participações dos nossos irmãos, Senhor, Nelson, todos, Graciane, todos, Senhor, nossas irmãs que participaram. Nós te agradecemos por essa comunhão. Senhor, que possamos estar aqui na próxima quinta-feira para aprendermos o livro dos Gálatas, que eu creio que haverá também essa comunhão, esse debate maravilhoso, construtivo, como tivemos hoje. Muito obrigado por tudo. Despede-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas, nos guarda. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, beijo no coração. Obrigada, gente. Foi muito bom. Tá bom? Obrigada, vamos ver esse encontro aí. Vamos ver esse encontro aí. Eu que agradeço. Possamos... Deus abençoe a todos, tá bom? Amém. Pai. Minha esposa estava assistindo, Isaías.